Leia os livros do Pastor Carlos Fabrício. Saudações em Cristo, que bom ter você aqui conosco no podcast Café com Fé. E nesse momento de conforto e confronto, nós estamos sob um tema intrigante e desafiador. Vamos conversar um pouco sobre justiça e fé. Eu desafio você a estar diante de uma oportunidade com um dos nossos parceiros aqui. Daqui a alguns instantes continuamos esse nosso bate-papo produtivo e abençoador. Com mais de 30 anos de experiência no ramo de ótica e há mais de 4 anos com loja física, as Óticas Gama, visando qualidade, preço e ótimo atendimento, consegue focar na saúde de seus olhos com excelência. Se você precisa realizar seu exame de vista ou atualizar os seus óculos e armações, temos mais de 300 modelos nas Óticas Gama. Vem, você vai deixar essa passar? Acredito que não. Nem eu já estou indo. Valeu! Meus amados, aqui estamos nós pensando sobre o tema justiça e fé. E hoje, com grande alegria, recebo esse amigo, homem de Deus, pastor, advogado, líder de uma igreja acolhedora, comunidade Oásis. Com grande alegria, pastor José Wellington. Eu que me sinto alegre, honrado e quero agradecer pelo convite, pelo privilégio de poder estar aqui. Espero poder contribuir para o esclarecimento, engrandecimento e edificação do Reino de Deus. Primeira pergunta, que ela aparentemente se manifesta simples, mas eu considero que, na mesma medida que ela tem simplicidade, ela tem também profundidade. Quem é o José Wellington? É difícil falar da gente, né? Eu sou alvo da graça de Deus, servo do servo, né? Eu agradeço a Deus por Ele ter me agraciado com dons e eu poder utilizar esses dons para contribuir para que vidas sejam alcançadas, edificadas e, sobretudo, para que eu possa usar esses meus dons e talentos para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus, que o Eterno seja sempre louvado. Pastor José Wellington é também advogado. Qual é a sua área de atuação no universo do direito? Bom, Fabrício, eu me formei em 1998, né? Apesar de ter feito uma pós-graduação em direito penal, nunca atuei em direito penal, né? Mas acabei me tornando um clínico geral no direito, né? Interessante. Mas eu acabei me especializando hoje em direito imobiliário, direito de família, direito do consumidor, são áreas que eu atuo. Portanto, na área civil, sim, né, que eu atuo. Sim. Eu só não atuo na área trabalhista e criminal, mas nas demais áreas do direito eu tenho procurado atuar. E o que te levou a mergulhar nesse universo do direito? Como é que foi que isso aconteceu? Na verdade, foi uma certa casualidade, porque eu nunca planejei ingressar numa faculdade de Direito. O meu plano original era que eu ser um jornalista. Interessante. Até médico eu pensei em cursar uma faculdade de medicina. Mas casualmente uma pessoa chegou lá em casa, um amigo, né, e me disse que estaria fazendo um vestibular para a faculdade de Direito e me convidou se eu não gostaria de fazer também. E eu acabei fazendo. Ele não passou e eu acabei passando, né? Como é que são as coisas? Ingressei na faculdade de Direito e me identifiquei desde o primeiro período da faculdade de Direito. Então, é algo porque eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? E aí, fazendo um trocadilho, as boas conversações afloram dons, talentos e habilidades. A gente percebe nesse breve relato o poder das conexões, né?
de uma forma, na maioria das vezes, informal, você consegue perceber Deus formalizando um projeto excelente, profundo e, sobretudo, surpreendente. Tratando da questão da figura do pastor, o que te levou, ou como foi, melhor dizendo, como foi o seu chamado para o ministério pastoral? Boa pergunta. Ser pastor é um dom, né? Lá em Efésios capítulo 4, diz que Deus deu pastores à igreja, deu verdade. mestres, Verdade. evangelistas. Então Deus é quem dá pastores, né? Nós não nos auto-intitulamos pastores, Sim. né? Então, pastor é um dom, é uma vocação, é um chamado. Bem-aventurado o homem que compreende isso, né? Que o pastor não é algo que você se autoproclama Sim, pastor, sim. né? E o meu chamado pastoral, Fabrício, sem nenhuma falsa modéstia, evidentemente, eu sinto que desde pequeno eu tinha esse chamado. E eu sempre dei sinais desse acolhimento, desse cuidado, desse apreço por pessoas. Sim. É algo que sempre pulsou no meu coração. E, embora ao longo da minha trajetória eu sempre fugi do título, nunca quis, eu nunca busquei. Eu nunca fiz lobby para isso, Sim. mas aprouve ao Senhor que eu fosse ordenado ao ministério pastoral. Sim. Nós temos hoje 15 anos, então é algo que eu faço de maneira fluida, né? Sim. Porque vem do alto, né? Então eu me sinto muito realizado. Sempre digo que ser pastor não é um peso. Para mim, servir a noiva de Cristo é um privilégio. Eu costumo dizer, pastor Zé Wellington, que eu não me vejo fora da presença de Deus. Essa vitrine que é a sociedade sem Cristo, ela não me fascina já há muitos anos. Então eu não dou conta de viver sem me enxergar como cristão. Eu consigo viver sem pastorear. Eu não tenho dúvida disso. Mas também tenho plena certeza, e sempre que eu posso eu falo isso com os obreiros, que se eu servir a Cristo nesse tempo e não atuar enquanto pastor, eu tenho total certeza de que eu serei um homem incompleto. Por causa exatamente das palavras que o senhor colocou aqui. A consciência do chamado. Então de fato, é intrigante, mas ao mesmo tempo é fascinante. Qual conselho você daria para os jovens que desejam se tornar pastor ou advogado hoje? Olha, ambas as coisas é algo que faz parte da vocação, né? Você nunca será um bom pastor se você não tiver um chamado, um dom. Quem não tem chamado para ser pastor, ele adoece a si e adoece as outras pessoas. Os abusos que são cometidos hoje no meio evangélico, que não são poucos, infelizmente, decorrem em grande parte de pessoas que estão no lugar errado. Verdade. De pastores que não têm esse chamado pastoral, essa vocação. Estão ali muitas vezes por conveniência, não é? Por interesse, muitas vezes. Verdade. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: não tome nenhuma decisão precipitada. Ore, Sim. busque a Deus a confirmação do seu chamado e, ao longo da sua trajetória, Deus vai conduzindo você e você mesmo vai percebendo que você tem esse chamado pastoral. A mesma coisa em relação à advocacia, ao direito. Sim. Como tudo na vida, se você não amar o que você faz, você não fará bem feito. É verdade. Eu me dedico ao direito, eu faço por prazer. Eu, quando estou redigindo uma petição, quando estou articulando uma tese, aquilo ali para mim não é um trabalho. Eu vejo aquilo ali com o maior prazer. Sim.
Entendeu? Então, se a pessoa não tem vocação, ela não vai se sentir à vontade para fazer. Aquilo ali não vai produzir Sim. prazer nela. Aquilo ali vai ser um peso, um estorvo para ela. Então, é a pessoa procurar se identificar. Entendeu? Procurar, se não se encaixar naquilo ali, ele vai ser um problema. Sim. Essa consciência, ela faz toda a diferença, né? É. Uma coisa que eu observo é que quando você opera no seu dom, o complicado parece simples, o difícil parece fácil. Verdade. E existe uma bênção nisso para quem opera no dom, mas existe uma tragédia para quem assiste quem está operando no dom, muitas vezes, porque fica aquela tentação de achar que é tão fácil a ponto de que eu posso fazer também. É. Aí surgem os monstrinhos espirituais ou profissionais. Exatamente. Alguns deles, inclusive, chegam a alcançar o título, mas não tem a bagagem. Sim. Consegue até alguns mecanismos que fazem chegar a eles os frutos de quem atua nesse chamado ou opera nesse universo profissional, mas não se sustenta. Com o passar do tempo, a rotina, as idas e vindas, seja do ministério ou da profissão, vai asfixiando a pessoa, Sim. vai estrangulando aos poucos. Então, essa consciência, Não eu passa acho que pelo teste do tempo. Né? Sim, sim. Ter essa consciência, na minha opinião, É. é libertador. Não há dúvida quanto a isso. Pergunta que eu te faço: você consegue se ver sem pastorear? Tá no sangue. Não consigo. Não consigo. É uma missão desafiadora. Sim. É uma missão difícil. Uhum. Não é para qualquer um. Verdade. Mas quem tem o chamado pastoral pulsando no coração, você não consegue. E se você não fizer, como você bem disse, você se torna uma pessoa incompleta. É verdade. Então, é difícil, Fabrício, é difícil. Você quer ver uma coisa? Eu, na minha profissão, eu não consigo deixar de pastorear. Eu tenho pavor de, por exemplo, patrocinar uma ação de divórcio. Sim, imagino. Mas toda vez que eu atendo uma pessoa que me procura como advogado para que eu ingresse com uma ação de divórcio, eu inevitavelmente primeiro atuo como pastor. Sim. Eu não tem como. Eu até me esforço para me manter na neutralidade, né? Mas eu não consigo. Eu tenho um olhar de pastor pela pessoa. Então, eu sempre vou entabular uma conversa, sabe o que aconteceu. Se eu vou perguntar à pessoa se você já lutou pelo teu casamento, você está disposta a lutar ainda pelo teu casamento? Então, por que isso acontece? Porque não tem como dissociar uma coisa da outra, entendeu? E se encontra um advogado que não tem esse chamado ministerial, na minha opinião, né, é muito cômodo pegar o processo e dar andamento, Exatamente. sem entrar nesses detalhes, né? Exatamente. Ainda até que mais se fácil. toque nesse assunto, mas faz isso de uma forma superficial. Sim. Quando a gente carrega essa paixão, esse amor por aquilo que o divino trouxe para o nosso lado humano, não tem como. É verdade, não tem como. É inevitável. O que é mais difícil, ser pastor ou ser advogado? Eu sei que essa pergunta ela é desafiadora, mas cabe aí uma reflexão. O que é mais difícil? O pastor cuida de almas. Sim. O pastor cuida de almas. O advogado, ele luta pela dignidade, pelo direito e pela justiça. Sim. Então, não são coisas excludentes, são coisas concorrentes. Entendi. A advocacia me ajuda a ser um pastor melhor. O direito me ajuda. Por quê? Porque no direito eu necessariamente preciso ouvir. Sim. Então me dá essa sensibilidade de ouvir o outro, de analisar, de respeitar o contraditório, a ampla defesa, de analisar a causa. Então, ambas têm os seus desafios próprios. Sim. Mas, evidentemente, que
respondendo de forma objetiva, mais difícil é pastorear. Porque no direito você usa a técnica fria Sim. da lei. No pastorado, você não pode agir como advogado. E para mim é um desafio, porque eu Imagina. sou o advogado, então, às vezes, eu estou tratando uma questão na igreja, tratando uma questão, inevitavelmente, às vezes, o advogado aflora. Mas eu não posso. Eu aqui tenho o meu papel social aqui. Sim. É pastor, não é advogado. Então eu tenho que ter a maior cautela para não permitir que uma coisa influencie na outra. Mas o desafio de ser pastor é muito maior, porque no pastorado você não basta o conhecimento técnico, você Sim. tem que ter o tato, você tem que ter a sensibilidade. É verdade. Né? Até há pouco tempo aconteceu um fato curioso, eu estava até testemunhando, de uma líder, né, da nossa igreja que teve um comportamento inapropriado, né? E eu, no primeiro momento, a vontade é do confronto, é de usar um tom mais firme, mais duro. Como advogado eu não teria nenhum problema, mas como pastor eu tenho que ser paciente, eu tenho que saber o momento certo de falar, o tom certo de falar, né? Essa maturidade, essa sensibilidade espiritual. E eu, na verdade, eu recuei como pastor. E depois eu percebi que eu tomei a decisão mais sábia, porque aquela pessoa não estava numa condição de ser confrontada naquele momento, dada a fragilidade. Então, essa sensibilidade espiritual, que o pastor não pode deixar de ter, que me permite agir de forma apropriada nessa ou naquela situação. Interessante e revelador, né? Eu tenho um amigo, e essa frase de vez em quando visita a minha alma, ele usa a expressão que eu não posso dizer se é dele, mas ele costuma dizer que quando Deus quer enlouquecer o homem, ele dá poder. Mas quando ele quer castigar, ele chama para ser pastor. E recentemente eu aconselhei um jovem pastor que estava vivendo alguns conflitos por causa do ofício pastoral. E ele, além de pastorear, canta muito bem, toca muito bem, tem esse lado evangelístico que grita na alma dele, mas estava no ofício como pastor. E o casamento entrando em crise também por causa do ofício pastoral. Chegou no ponto que a coisa ficou tão séria que ele tinha que tomar uma decisão. E aí, nessa conversa, a pergunta que eu fiz é: o que te causa mais dor e o que te dá mais prazer? Servir como pastor ou atuar nesse papel evangelístico, de percorrer algumas igrejas, cidades, regiões, tocando, cantando? E ele disse: eu sinto mais prazer quando eu estou fazendo essas viagens, visitando as igrejas, tocando e cantando. Eu falei: então é aí que você tem que atuar. Porque o ministério, ele é um misto de dor e prazer. Mas a dor não pode ser o tempo todo maior que o prazer. Sim. Se a dor for maior, ela pode ser maior em alguns momentos, mas se ela for maior o tempo todo do que o prazer, você não está operando no seu dom. Exato. E uma outra coisa que eu vejo que machuca muitos, que até tem o chamado pastoral, mas só que está servindo da maneira errada. Ou às vezes está servindo da maneira correta, mas na posição errada. Tem pastor que tem o chamado para ser presidente de convenção. Então ele opera muito bem ali. Tem pastor que tem um chamado para ser um pastor presidente, um pastor titular. Tem pastor que tem um chamado para ser um pastor auxiliar. Sim. Tem pastor que tem um chamado para ser pastor, mas é para servir atendendo um grupo específico da igreja. Eu acho que um grande problema de muitos é não entender isso. Eu tenho o chamado pastoral, mas na causa do reino, no serviço prestado à igreja, em que local eu me encaixo? Onde é que Deus conta comigo? Eu penso que muitas vezes o titular ele tem que administrar algumas dores, não com membros, mas com obreiros e principalmente com alguns pastores que estão à sua volta, exatamente porque falta essa visão. Mas que o Eterno nos ajude, nos abençoe a desenvolver cada vez mais a sensibilidade espiritual e se superando frente
a esses desafios. Qual a sua maior alegria como advogado e qual a sua maior alegria como pastor? Só pergunta difícil. Fabrício, a minha maior alegria como advogado, eu vou te falar qual foi. Sim. A advocacia, ela é um sacerdócio. Sim. Porque por detrás de uma petição, por detrás de um processo, por detrás de um camalhaço de papel, Sim. existe uma alma ferida. É verdade. Existem lares desestruturados. Sim. Existe uma dor, existe uma angústia. E o advogado, que ele olha com a lente de um pastor, com a lente de um cristão, ele tem que ver além do papel, Sim. além da técnica fria, além do ganho que ele vai auferir com aquele processo. Eu sempre pedi a Deus, quando eu me formei, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor, eu entrego a minha profissão para o teu reino, para servir ao teu propósito. Eu fiz essa oração. E Deus ouviu essa oração. E uma vez, eu no meu escritório, eu atendi um casal que quis me contratar para eu ingressar com uma ação judicial bastante complexa. Sim. Mas tinha um detalhe, eles não tinham condições de pagar os honorários. Uhum. E no primeiro momento, eu disse assim, olha, infelizmente é uma causa complexa e eu vou indicar você para a Defensoria Pública. Mas o Espírito Santo, na hora, falou para mim, não faça isso. Aí eu me lembrei da oração que eu fiz. Olha, eu cheguei para aquele casal e disse assim, olha, conversei com eles, né? Todos desviados. Eu disse assim, olha, eu vou entrar com essa ação, porém, contudo, entretanto, vocês vão me pagar o seguinte honorário. Eu falei, como, doutor? Não temos condições. Eu falei, olha, vocês vão fazer o seguinte, você vai me prometer que vocês vão procurar uma igreja evangélica mais próxima da casa de vocês, uma igreja bíblica, saudável, e vocês vão frequentar pelo menos 3 domingos. Só que você não é obrigado a fazer isso. Sim. Mas fazendo isso, vocês estarão pagando meus honorários. Foi o que Deus me orientou a fazer na hora. Experiência. E assim eles fizeram. Eu fiz todo o trabalho, não era uma causa barata. Sim. E você me perguntou qual é a maior alegria. Depois de muito tempo, houve o desfecho do processo, eu recebo uma ligação, uma mensagem, dizendo, pastor, doutor, pastor, dia tal é o batismo, toda a nossa família está sendo batizada nas águas. Nós voltamos para Jesus, estamos firmes, eu, meu esposo e meus filhos vamos nos batizar nas águas. Glória a Deus. Eu agradeci a Deus e eu disse, esses foram os melhores honorários que eu recebi em toda a minha vida. Não tem preço. Então, não tem como você separar uma coisa da outra, o secular do sagrado, Sim. entendeu? E na minha vida pastoral, a minha maior felicidade é ver alguém resgatado das trevas, que hoje está firme com Jesus, produzindo fruto, e a gente saber que, pela nossa humilde instrumentalidade, aquela pessoa foi alcançada. Então, ver o fruto do seu trabalho, vidas se rendendo aos pés de Jesus, não tem preço que pague isso. E por mais que a gente tente expressar essa alegria, não cabe nas melhores palavras que nós conseguimos encontrar, né? Porque, de fato, é uma coisa extraordinária. Verdade. Porque, apesar do que nós somos, Deus é o que é. Independente do que nós somos, Ele nos escolhe, nos dá a oportunidade, faz algumas coisas e nos dá o prazer de participar de parte dessas coisas que Ele faz. Verdade. E assim, tem certos momentos, nós olhamos o cenário e não se sabe por onde começar
existe a clareza de que a gente tem uma noção de como começa, mas não se tem a ideia de como termina. Mas por causa do toque do Eterno, da revelação da palavra, como diz o outro, vamos nós. Vamos lá, seguindo o processo. Ele não fala o processo. Sim, sim. E quando nós nos lançamos e aqueles nós começam a ser desatados, não cabe em palavras. Eu acho que a pessoa mais indicada para falar com clareza, com intensidade, com profundidade sobre esse momento são exatamente essas pessoas que são impactadas. Verdade. Porque o nível de emoção é outro. Nós falamos como quem participou, mas em regra geral, eu penso que nós ficamos mais de camarote. A pessoa em si vive o processo com mais intensidade do que nós pastores. Uma coisa que eu observo, e há pastores que não entendem isso, que no que diz respeito à causa do reino, nós não somos jogadores nessa partida de futebol, se é que eu posso classificar assim. Nós somos técnicos. Então, enquanto pastor, a nossa maior alegria não está em brilhar. Sim. Está em ver esse brilho refletindo nas pessoas que o Senhor vem encaminhando a nós. Verdade. Essa pergunta é uma pergunta que nos convida a uma reflexão, mas, ao mesmo tempo, ela é também muito didática. Quando o cristão deve mover uma ação na justiça? Quando é que ele deve abrir mão de mover essa ação e, de uma forma romântica, como alguns preferem dizer, né? Liberar o perdão. O Estado, ele tem o chamado monopólio da jurisdição. Sim. Ou seja, o Estado cabe dizer o direito, compor o conflito. Sim. E esse poder do Estado, né, que foi instituído por Deus, né, como está lá em Romanos capítulo 13. O Código Civil brasileiro, ele diz que ninguém comete ato ilícito no exercício regular do seu direito. Sim. Então você buscar a tutela jurisdicional, né, buscar o Estado para ele compor um conflito é algo perfeitamente legítimo. Então, respondendo à tua pergunta, o que vai depender de um cristão buscar uma reparação, né, de um dano sofrido na justiça, vai depender do contexto Sim. e da motivação. Por exemplo, se a pessoa ela procura o judiciário movido por um sentimento de vingança, de ódio, aí essa motivação é errada. Ou você procurar o judiciário por motivos banais, como muitas pessoas fazem, por exemplo, para usar o judiciário para se enriquecer. Então, diante de qualquer banalidade, a pessoa vai lá, procura o judiciário, sem antes você esgotar todos os meios amigáveis de solução do conflito. Sim. Então, ou seja, o errado não é você procurar o judiciário, pelo contrário. O errado é você fazer justiça com as próprias mãos. O que, aliás, é até crime, né? Está tipificado no Código Penal, no artigo 345. Agora, você buscar o judiciário não é errado. Até porque a justiça é a base do trono de Deus, né? Inclusive, lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: e ele declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Então é bíblico você praticar a justiça. Então o errado é você buscar a justiça com motivações erradas, motivado por vingança, motivado por ódio, por ressentimento ou por mera banalidade, para você se enriquecer através do judiciário. Fora isso, desde que você tentou esgotar todos os meios de solução amigável, agora acontece o que Paulo falou também. Existem situações que você tem que aprender a sofrer a pena, ficar no prejuízo. É o que ele citou. Muita gente confunde esse texto lá de Corinto, né? Sim. Né? Mas o que eles eram um conflito interno, uma questão, né, que tecnicamente a gente chama interna corporis, Sim.
Então ele disse, olha, vocês já erraram e está se degladiando um com o outro. Vocês vão procurar ainda o Poder Judiciário para expor essa situação interna da igreja. Paulo diz, fique no prejuízo. Ele não está invalidando a busca do judiciário para compor um conflito. Mas naquela situação em particular, há situações que você tem que ficar no conflito. Entendeu? Então, por exemplo, uma situação vexatória, você vai procurar o judiciário, você tem que avaliar o risco disso. Sim. Né? De repente, você vai acabar se expondo mais ainda. É verdade. Então, tudo tem que ser avaliado. Essa resposta, ao mesmo tempo que ela é vacina, ela também é remédio, porque eu percebo dois grupos. Um que nada é levado para o campo da justiça. Tudo é entregue a Deus. Né? Deus resolve, Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai mover. Né? Crente não procura advogado, crente não entra com ação. E nós temos o outro grupo, que tudo vão procurar os meios legais. Exatamente. Então, eu acho que o equilíbrio, não abrir mão do direito, mas entender que, em alguns casos, é possível encontrar outros meios que não sejam o universo dos tribunais para reparar o dano. É possível rever o erro sem que se pratique erros ainda maiores. Porque, desculpa o termo que eu vou usar, mas às vezes eu vejo uma certa malandragem em alguns que movem uma ação, em alguns casos, que há quem viva disso, descobriu uma brecha, identificou uma falha, fica provocando situações, buscando ocasiões para novamente ganhar um dinheiro com aquela situação. O nome disso é lide temerária. Então, o termo técnico eu não saberia usar, mas fica aí a instrução. Mas desculpe interromper você. Vontade. Você vê, isso que você falou. Você vê, esse é um pensamento equivocado. Sim. Porque Deus, ele age tanto no plano do sobrenatural, como Deus também usa meios naturais. Verdade. E esses meios naturais é o médico, é o advogado. Sim. Então, assim, a fé não é uma negação da realidade. Sim. Existe um conflito, existe o poder judiciário. Então, não é uma negação da realidade, mas a fé te capacita a enfrentar a realidade com confiança. Você vê, o próprio apóstolo Paulo, ele buscou o seu direito no sistema romano. Sim, sim. Porque ele estava na iminência de sofrer um abuso, um desrespeito no seu direito. E ele confrontou, né, invocou o sistema judiciário jurídico romano para a defesa dos seus direitos. Então, mostrando que não há nenhuma incompatibilidade entre a fé e a justiça. Pelo contrário, as duas caminham juntas. É verdade. Na outra ponta, nós vamos encontrar também alguns profissionais que também agem na malandragem. O cliente chega, apresenta a causa, ele olhou, ele sabe que não tem sentido nenhum, sim, mas, sobretudo, ele enxerga ali uma oportunidade de, usando termos técnicos e criando falsas expectativas, e aí vai empurrando aquela situação por um bom tempo, recebendo os honorários. Tem também esse outro lado, porque, de fato, os bons e os maus, eles estão em todas as esferas, né? Mas voltando para o nosso universo, que é o cristão, sendo cidadão do céu, mas lembrando que continua ainda como cidadão da terra, a sua resposta, ela traz esclarecimento e orientação para muita gente. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença na vida de muitas famílias. Essa pergunta, de certa forma, você meio que respondeu, mas eu vou ignorar a sua primeira colocação e vamos imaginar uma situação nova, né? Um outro momento. Evidentemente que eu sou testemunho da sua generosidade, mas para todos os efeitos, a título de informação para os nossos seguidores, algum cristão já lhe procurou como advogado, esperando gratuidade por você ser pastor?
Isso eu não me lembro de ter ocorrido, não. Que bom! Não me lembro de ter ocorrido, não. Porque a palavra honorários Sim. vem de honra. Honorífico. Sim. Então, você paga honorários, né? A remuneração que você paga um advogado é uma honra pelo serviço prestado. Sim, sim. Né? E, evidentemente, que a gente precisa separar uma coisa da outra. E é claro também que existe, em qualquer profissão, uma cota de generosidade. Sim, sim. Especialmente, infelizmente não é o meu caso, especialmente, por exemplo, um advogado que se formou numa faculdade, uma universidade pública, paga com o erário, Sim. né, público, com direito, com os recursos, né, dos impostos, paga pelo cidadão. Eu entendo que esse advogado, mais do que ninguém, ele precisa reservar uma cota do seu trabalho para prestar gratuitamente. Sim, eu não vejo nenhum problema, sim. já fiz isso. Sim. Né? Mas a gente não pode fazer disso uma regra, porque tem o leitinho das crianças. Eu dei esse testemunho aqui, daqui a pouco vai todo mundo me procurar, querer me pagar honorário através de oração. Não façam isso. Não façam isso. Eu acho que, assim, você falou do advogado. Existe o advogado inescrupuloso. Sim, sim. Mas aí que entra a fé e o profissional. Né? Correto. Então, a fé é a bússola moral. Então, antes de eu ser advogado, eu sou um servo de Deus. Sim. Então, eu não posso me permitir proceder dessa forma, que isso, obviamente, vai de encontro aos meus princípios cristãos. Lamentavelmente, no nosso meio, existem muitos profissionais assim. Mas a maior credencial de qualquer profissional é a sua reputação. Eu, graças a Deus, né, a maioria dos meus clientes são oriundos de indicação pelo trabalho bem feito sobretudo com ética, né, e com honradez. Isso aí é inegociável, não tem como negociar isso, não. Como advogado, ser pastor ajuda, atrapalha ou é indiferente? Eu acho que ajuda. Ajuda. Você olhar, né? É um embate que nós, advogados, temos muitas vezes com juízes, né? Quando nós temos uma demanda que envolve muitas vezes uma injustiça, e existe um risco muito grande do juiz olhar um processo e ver aquele processo como um dentre centenas ou milhares que ele julga. Ou seja, um olhar frio, isso é muito perigoso. Sim. Então, você perder aquela humanização do direito. Então, eu, como advogado, preciso ter esse olhar. E nesse aspecto, né, a minha função como pastor, eu creio que me ajuda a ter esse olhar mais humano, sem abrir mão da técnica. Sim, sim. Né? Eu acredito que o posicionamento resolve muitas questões, né? Em alguns casos, eu percebo alguns amigos que se embaraçam com isso. Eles chegam a dizer que o fato de ser pastor em determinadas situações atrapalha, em determinadas situações ajuda. Mas imagino que isso é resultado do posicionamento da pessoa em si, com relação ao título que carrega, à função que exerce. Acho que a maneira como a pessoa se conduz é que vai determinar, né? Exato. Se isso pode realmente atrapalhar. Claro que ajudar, com base nas suas palavras, imagino que ajuda. E recentemente eu conversava com um profissional do campo da mente, um psicólogo, né? E dizia para mim, ele é psicólogo e psicanalista, ele dizia: Pastor Fabrício, por incrível que pareça, não é que eu misturo as coisas, eu separo, mas a fé está em mim e o dom está enraizado. Então, o que às vezes acaba acontecendo? Às vezes eu estou atendendo um paciente e as técnicas que eu tenho não é suficiente. E em alguns casos, eu faço uso da técnica, mas já aconteceu situação do próprio Deus falar comigo. E mesmo atuando como profissional naquela área, a gente consegue um resultado incrível e a pessoa que está sendo atendida não faz a menor ideia de que foi o divino operando no humano. Com certeza. Então, eu penso que, enquanto pastor, se a gente tem essa afinidade com Deus,
um posicionamento em relação às questões ligadas à fé, eu imagino, conforme as suas palavras, que de fato ajuda sim. 1 Coríntios 10:31 diz: quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verdade. Então, qualquer outra coisa abarca tudo, incluindo o meu exercício profissional. Não tem como separar. Então, eu, quando vou preparar uma ação, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. Me preparo, me qualifico, mas eu não posso simplesmente esquecer de Deus. Eu oro e eu tenho certeza que muitos dos meus êxitos na advocacia, que graças a Deus não são poucos, mas eu não atribuo apenas a minha capacidade técnica. Eu tenho certeza que é a bênção de Deus sobre a minha vida, iluminando a minha mente, me capacitando, me instruindo. Eu tenho certeza. O justo juiz. Já estou na vantagem, né? Estou É verdade. colado com o justo juiz. É verdade. Que testemunho. Como pastor, na sua visão, evidentemente, né? O que a igreja tinha de bom, que aparentemente ela perdeu, e o que a igreja tem de bom hoje? Só pergunta difícil. Como é que é? Repete. Na sua opinião, como pastor, o que a igreja tinha de bom, que com o passar do tempo parece que ela perdeu, e o que a igreja tem de bom hoje? Eu acho que o que a igreja tinha de bom, eu de vez em quando converso isso com a minha esposa, né? E que ela perdeu, o temor a Deus. Eu acho que a gente tem perdido muito esse temor a Deus. A banalização da graça, Verdade. a banalização da fé, a banalização do pecado, né? Eu tenho 58 anos, né? Vivi essa época dos anos 70, dos anos 80, então nós tínhamos um temor, um respeito, uma reverência. Então hoje as pessoas pecam e com a maior naturalidade sobem no púlpito para cantar, para pregar. Então esse respeito, essa reverência, esse sentimento do sagrado, eu acho que perdeu. Em grande parte eu atribuo isso a esse fenômeno que está acontecendo, que é essa sobrecarga de ativismo, Sim. de demandas, Sim. né, de informações, essa avalanche de coisas que no passado nós não tínhamos. Sim. Né? No passado, a nossa diversão era ir para a igreja. Verdade. Né? Mas hoje são tantas informações, sobretudo nessa era digital, a internet, as pessoas não têm mais tempo para ler a Bíblia, não têm mais tempo para orar, não têm mais tempo para meditar, a disciplina da solicitude, da contemplação diante de Deus. Então isso eu acho que a gente perdeu. Né? A gente perdeu isso. Então essa vida agitada, esse frenesi dessa era pós-moderna é a arma da distração que o diabo usou na igreja primitiva e ele volta a usar. Então a gente hoje está muito distraído. Então eu acho que a igreja perdeu isso. O povo está distraído. São tantas coisas que estão competindo com Deus, que estão concorrendo com Deus, que hoje as pessoas estão mais preocupadas com interesses materiais e é o cumprimento do que Jesus disse a respeito do dilúvio. Porque comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Não há nada de errado em comer, beber e se casar. Mas o fato é que as pessoas só viviam para isso, não pensam na eternidade. Né? E a outra parte da pergunta... O que a igreja tem de bom hoje? Eu acho que o que a igreja tem de bom hoje é informação. Porque nós vivíamos no passado uma época de muita ignorância. E que facilitava a manipulação por parte de líderes inescrupulosos. Qualquer coisa que era dita nos púlpitos, a gente acreditava cegamente. Era lei, né? Era lei, até as piores besteiras do mundo. Né? Porque crente não pode usar brinco, crente não usa batom. Sim. Você não tinha um contraponto. E hoje você tem informação. Tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Essas informações, o conhecimento traz argúcia, traz senso crítico. O senso crítico é bom. Então hoje, não é tão fácil hoje você manipular as pessoas como se antigamente, infelizmente, se manipulava muito nas igrejas.
Era muito fácil manipular. Hoje, se você fala uma besteira, uma coisa sem fundamento, a ovelha tem acesso à internet, ao YouTube, grandes pastores, grandes doutrinadores. Tem gente falando besteira, mas tem muita gente falando coisa certa. Então, as pessoas hoje têm mais informação. E isso gera o quê? Senso crítico. Para pastores abusivos, isso é péssimo. Mas para mim, para você, que nós somos pastores, eu não tenho problema com informação. Sim. Então, isso é a democratização da informação, para mim, isso é uma coisa boa que no passado a gente não tinha. E tem muita gente com dificuldade de lidar com isso aí. Para líder abusador, isso é ruim. Nós tivemos até... eu posso até citar o nome, né? A Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, ela está tendo uma evasão muito grande de membros. Não sei se você ficou sabendo. Verdade. Mas por quê? Porque os membros eram criados numa verdadeira clausura. Sim, totalmente. Num confinamento. Totalmente. E aí eram até proibidos de acessar a internet, redes sociais, mídias sociais. O que aconteceu? Com a pandemia, elas tiveram que fechar as portas, os membros tiveram acesso à informação. Aí, quando ouviram um Hernando Dias Lopes da vida, um Augusto Nicodemo, o que aconteceu? Abriram os olhos para as mentiras que eram, com todo respeito para quem segue essa igreja, mas abriram, ou seja, criaram uma consciência crítica. E para mim isso não é ruim, não, isso é bom. Sim. Entendeu? Isso é verdade. bom. Agora, uma pergunta que geralmente pastores gostam de responder, né? É o nome da sua igreja, endereço, dias de culto. Se você mora aí na Trindade ou adjacências... Bom, eu sou pastor da comunidade cristã Oásis, quero mandar um beijo para minhas queridas, amadas ovelhas, toda a liderança da nossa igreja. Eu tenho a maior alegria. A Oásis é a igreja que eu sempre quis ser membro, a igreja que eu amo congregar, não só amo pastorear. Não é a igreja perfeita, nós estamos ali na Avenida José Mana Júnior, 576, na Trindade, ali em São Gonçalo. Há 10 anos, vamos completar agora 11 anos de fundação ali na Oásis. A Oásis é uma igreja de confissão pentecostal, sem excessos, sem excentricidades, mas é uma igreja bíblica, uma igreja que procura ser uma igreja saudável. A pergunta que a maioria dos pastores não são desafiados a responder, mas, na minha opinião, essa pergunta, ela revela muito da igreja e manifesta também um pouco do pastor. É uma pergunta preocupante, mas ela é também prazerosa. O que a comunidade Oásis tem de lindo? Só pergunta difícil. O que a comunidade... Eu acredito que a comunidade cristã Oásis, o que ela tem mais de lindo lá, é uma coisa que nós não abrimos mão, é ser uma igreja bíblica. Sim. É uma igreja escriturística. Né? Muito bom. A gente prega a Bíblia. As mensagens nossas, em sua grande maioria, são mensagens expositivas. Sim. Né? Nós temos o nosso seminário teológico, nós temos uma escola bíblica dominical, não abrimos mão. Sim. Temos o culto de terça-feira, que é um culto de estudo bíblico. Então, assim, o que mais de lindo tem na nossa igreja é que a gente dá primazia à palavra de Deus. Eu não dedico menos de 40 minutos para o pregador. Sim. Ele tem ampla liberdade. Eu sou criterioso e seletivo na escolha dos pregadores. Deve ser. Às vezes a gente dá umas derrapadas. Acontece. Isso acontece. Então, o que mais tem de lindo é isso, Fabrício. É uma igreja da palavra. Glória a Deus, que é um diferencial hoje em dia. Né? Eu acredito que você percebe se a igreja ela é poderosa, outra palavra que eu poderia usar, você percebe se a igreja está saudável em 2 momentos. Um deles é o momento da oração. O quanto essa igreja ora, e eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de qualidade. Como essa igreja se comporta enquanto ela está orando? Qual a resposta que essa igreja dá para os desafios da oração? E o outro momento que eu considero muito importante é como essa igreja reage à exposição da palavra. Como ela se comporta no momento que a palavra é ministrada. Se ela consegue
dá um passo após o outro na prática de ser ouvinte e praticante. Ouvinte e praticante. Esse é um tempo em que se percebe inúmeras igrejas com propostas das mais diversas. Chega um ponto que a igreja ela é qualquer coisa, menos igreja propriamente dita. E em alguns casos, isso é até muito preocupante, ela até consegue ser igreja, mas ela não consegue ser a igreja que Deus espera que ela seja no lugar onde ela está plantada. Há quem prefira, inclusive, se transformar numa espécie de cópia da cópia da cópia. Quer ser um pouco de tudo, no final não consegue ser nada de nada. Sim. Eu acho que quando a igreja ela descobre o seu papel, a sua função, a sua missão ali naquela localidade, e ela tem como base e sustentação a palavra, e a comunidade em si tem que agradecer por essa igreja existir. Verdade. E o lugar, se ele não é um lugar muito bom, eu te garanto, esse lugar só não é pior porque tem uma igreja se comportando assim ali naquele ambiente. Amém. Isso é um Creio. fato. Eu creio. O que dizer sobre a justiça de Deus em relação à justiça dos homens? Só pergunta difícil. Fabrício, a justiça de Deus, ela é infalível, porque vem de um Deus perfeito, santo e infalível. A justiça do homem é falha, porque ela vem de homens falíveis. A estrutura é falha. Mas isso não nos autoriza a não recorrer à justiça humana. Então, você acha que é verdade aquela frase que a justiça de Deus tarda, mas não falha? olha, ela pode tardar dentro da nossa perspectiva, né? Mas na perspectiva divina nunca falha, porque primeiro que Deus é um ser atemporal, né? Então não se pode nem falar isso, né? Deus não está limitado ao tempo nem ao espaço. E o cristão, para o cristão fiel, não existe sorte nem azar, tudo faz parte da providência de Deus. Para José, talvez tenha demorado, mas no tempo certo houve uma reviravolta. Verdade. Não acredito nessa frase. Como pastor, você já teve que responder perguntas difíceis e estranhas ou engraçadas de membros? Ah, já. O que acontece, né? Na nossa lide pastoral, o pastor, se não tiver paciência, esquece. Procura outra coisa para fazer. É verdade. E no relacionamento interpessoal, a gente precisa entender que cada um tem uma vivência, Sim. Cada um tem um histórico e cada um tem um ritmo de vida. Então, as perguntas que são feitas... recentemente eu fiz, por exemplo, um gabinete onde o cônjuge fez uma série de observações que a esposa interpelou. Ele disse, não, mas não precisa falar isso tudo. Eu falei, não fala. Porque não importa se isso é importante para mim. Isso é importante para você, você tem que falar. Então, às vezes, a gente se depara com certas colocações que, para nós, pastores, às vezes não tem tanta serventia, tanta utilidade. Sim. Mas, se para a pessoa aquilo ali é importante, é isso que vale a pena. A gente tem que ouvir. Nesse caso, a frase para pergunta besta, a resposta é cretina. Para nós, enquanto pastores, não vale. Não cabe. Tem que filtrar. Evidentemente que há de se considerar que algumas perguntas, elas, depois de um tempo, né? Você responde várias vezes a mesma pergunta para pessoas diferentes, e eu imagino que em algum momento é preciso se policiar para não agir por impulso. Vou citar um caso aqui de uma pergunta que ela parece simples, mas são pessoas que vão surgindo. E a dúvida vai visitando pessoas diferentes. E você continua ali no cenário, vendo pessoas passando com os mesmos, embora sejam pessoas diferentes, mas com os mesmos questionamentos. Adão e Eva tinham umbigo ou não tinham umbigo? É numa dessa que a gente tem que vigiar o coração, olhar quem está perguntando
tentar pensar por que essa pergunta e aí medir as palavras. Então, de fato, na função pastoral tem momento que é desafiador. O que acontece? Inclusive, uma orientação até que eu passo para os professores de escola dominical, até porque fui superintendente, você sabe, de EBD há muito verdade. tempo. E foi nosso superintendente, diga-se de passagem. Então, uma das coisas que eu aprendi nos manuais de professor de escola bíblica dominical, você está falando de pergunta, é que todo professor ele tem que ter a sensibilidade de observar se a pergunta que a pessoa está fazendo, ela realmente tem interesse em aprender ou se ela está querendo exibir um conhecimento, se autoafirmar. Então, esse tipo de pergunta você tem que descartar de forma elegante e sutil. Né? Então, tem que ter essa percepção. Vou fazer um contraponto. O que é ser um bom pastor e o que é ser um bom membro? Meu Deus. Fabrício, vamos lá. O que é ser um bom pastor? Pastor é quem cuida. Sim. E cuidar dá trabalho. Pastor é quem cuida. Quem zela. E quando eu falo de cuidado, isso envolve vários aspectos, inclusive disciplina é cuidar também. Sim. O pastor, ele não é um administrador. Sim. Pastor, ele alimenta, protege e guia a ovelha. Sim. Essa é a função do pastor. Então, o bom pastor é quem cuida, quem tem tempo de cuidar. Então, a pessoa que esse negócio de, eu tenho título de pastor, mas não cuida de ovelhas, não zela, não esquece. Isso é a vulgarização da figura do pastor. Sim. Se você não cuida, você não é pastor. Pastor é quem cuida. Se você é um administrador, você não é pastor. Se a pessoa vive só para pregar, se bem que quando você prega, você está cuidando também. Sim. Mas você tem que ter tempo para cuidar, para ouvir. Então, pastor é quem cuida. Agora, a outra pergunta é... A boa ovelha ou bom membro, né? O que é um bom membro ou uma boa ovelha, né? Olha, eu postei essa semana no meu Instagram, no Instagram da igreja, e com isso eu respondo a tua pergunta. 5 sinais que você ama a sua igreja. Eu coloquei 5 sinais indicativos de que você ama a sua igreja. Primeiro, o bom membro. O bom membro é aquele que ora pela sua igreja e ora pela sua liderança. O bom membro é aquele que se envolve com a igreja na medida do possível. O bom membro é aquele que não só critica, mas ele também se voluntaria para ajudar. Esse é o bom membro. O bom membro é aquele que contribui financeiramente com a sua igreja. Sim. E o bom membro é aquele que rechaça todo e qualquer tipo de fofoca ou qualquer coisa que ameaça a unidade da igreja. Sim. Então, o bom membro é o guardião da unidade da igreja. Ele protege a unidade da igreja. Ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Eu recentemente usei uma frase que assustou alguns, mas isso é pensamento de pastor. E, na minha opinião, todo pastor tem uma lista de membros que ele gostaria que fosse embora e tem uma lista de membros que ele gostaria que ficasse para sempre. Mas deixa eu ser justo aqui, isso não é culpa do pastor, isso é fruto do resultado e das ações das pessoas que se colocam sobre os cuidados desse pastor. Recentemente eu dei uma palavra para um obreiro que se queixava de seu pastor e a minha colocação foi a seguinte: se você quer ter um pastor especial, seja especial para esse pastor. Porque parte das crises desse contexto vem exatamente daí. Nós temos uma tragédia hoje em dia de pessoas que chegam no ambiente do templo, no contexto da igreja, e querem ser mimados o tempo todo. Eles querem o melhor louvor, que é a melhor mensagem, que é a maior organização, querem tudo de forma impecável, mas não participam, não se envolvem, não colaboram, não reconhecem, né, a dedicação, a fidelidade. E o pastor precisa
tratar cada vez mais da alma, porque nós corremos o risco de cairmos na tentação de ver alguém que é mal e por causa desse alguém que é mal, nós ficarmos ainda pior. Sim. Enquanto pastor. Azedar a nossa alma. Sim, sim. Então, eu vivo hoje naquela linha tênue entre o pastor que eu gostaria de ser, o pastor que eu não quero ser, e preciso administrar o pastor que eu estou conseguindo ser. Eu sei que isso possivelmente será assim até o final, né? Ainda bem que nós temos o sumo pastor como referência. Exatamente. Senão entraríamos em colapso. Quando o telefone de um pastor toca, geralmente é para pedir, para cobrar e para exigir. Mas louvado seja Deus por aqueles que vêm na contramão, fazem a diferença, recreiam os nossos corações. E quando o telefone toca, nós não temos preferência por ser um problema ou uma solução. Do ofício pastoral, chegou, nós acolhemos, recebemos e atendemos. Mas, evidentemente, que não tem como identificar e destacar aqueles que você percebe que se esforçam para ser parte da solução. Acho que a igreja ela pode ir mais longe, pode avançar muito mais, diminuir o tempo que leva para viver algumas conquistas, se ela trabalhar essa consciência de que é preciso fazer parte de um corpo, evitando danos a esse corpo, sem produzir veneno para esse organismo. Sim. E, infelizmente, o que eu vou dizer talvez vai assustar, mas vai despertar. E agora não é só falando de ovelha, membro propriamente dito, membros, obreiros e até pastores. Nós vamos encontrar algumas pessoas que estão trabalhando para Deus, mas a serviço do diabo. Sim. E aí vai o olhar espiritual para identificar. É forte, mas é verdade. É forte. Bom, o que te faz sorrir? Meu Deus, só pergunta difícil. O que me faz sorrir? A presença de Deus me faz sorrir. O amor, o cuidado de Deus, a mão invisível de Deus conduzindo todas as coisas. Deus me surpreendendo. O conforto do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo em meio às turbulências do ministério pastoral, das ingratidões, Sim, que não são poucas, sim, verdade. das apunhaladas que a Sim. gente recebe, Verdade. sabe? Mas, assim, saber, como Paulo disse, assim, porque aquilo ali é de chorar. Paulo diz, no corredor da morte, ele disse, todos me abandonaram. Mas o Senhor esteve comigo o tempo todo. No meu momento de prisão, onde eu precisei das pessoas que bateram no peito e dizer, conte comigo, todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Então, o que faz um pastor sorrir é saber que ele é o sumo pastor. Sim. E nós somos apenas co-pastores. É verdade. Isso é remédio para a alma e saúde para os ossos, né? Fazer a obra com o dono da obra. Isso aí. Isso é tudo. Para nós encerrarmos, qual a mensagem você deixa para os nossos seguidores? Olhando para aquela câmera lá. A mensagem que eu deixo é que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na Terra. Nós estamos vivendo um momento de a igreja está gemendo. A volta de Cristo é iminente, é próxima, e a gente não pode mais brincar. A Bíblia diz em Apocalipse, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, purifique-se mais ainda. Ou seja, o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Não é hora de nós ficarmos divididos. É hora de posicionamento. Ou a gente se entrega para valer a Cristo e leva a sério o Evangelho, a igreja, ou a gente chuta logo o pau da barraca. Então não é momento de brincar. E sem uma vida de comunhão com Cristo,
Não é difícil vencer, é impossível. Hoje o maior desafio da igreja é que a gente se desperte. A igreja está adormecida, eu vejo isso. Sim. Falta apetite espiritual, esse momento a sós com Deus, para que a gente possa se despertar desse sono letárgico, desse sono mortal que não poucos estão vivendo, estão se deixando distrair pelas coisas do mundo, estão trocando o principal pelo secundário, pelo acessório. Então, é tempo de buscar a Deus. É tempo de se colocar à disposição de Deus, de deixar de se distrair com coisas pequenas. A gente está se embaraçando com coisas pequenas. Como diz aquele louvor, né? Não tenho tempo para perder com ressentimento. A gente não tem tempo mais para perder com ressentimento, com picuinhas, com bobeiras. A gente tem que focar naquilo que é principal, que é buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e fazer a obra de Deus, ganhar almas. É isso que importa. O resto, deixa com Deus. Minha palavra aos nossos amigos é que, com base no que nós ouvimos o pastor Zé Wellington dizer, cuidado com a distração. A distração é o início da destruição. Basicamente isso. E o alerta. O problema não é você brincar com o diabo. Você brincar com o diabo é só o início do problema. O problema é quando o diabo começar a brincar com você. Então, acata essas palavras aqui, recebe esse direcionamento, porque com Deus a vida é melhor. E por mais que você descubra um lugar prazeroso, encantador, fascinante, à luz do texto sagrado, e por isso 70 vão embora e 12 abrem mão da proposta de ir também, não existe lugar melhor para estar que não seja na presença de Deus. Meus agradecimentos, pastor Zé Wellington, por atender o nosso convite, nos prestigiar. Que agradeço. Para nós aqui do podcast Café com Fé, uma grata satisfação, uma honra. Falta palavras para desenhar esse tempo de oportunidade, esse momento de conquista. Pastor Zé Wellington participa comigo pela segunda vez de um momento de desafio em meio a algumas das minhas loucuras saudáveis. Eu não sei quem é que é mais louco, se sou eu ou se é ele. Ele topou o desafio de participar comigo desse momento. Ele prefaciou o meu primeiro livro, que é Quando Deus Apresenta Você a Você Mesmo. Hoje Deus me deu a alegria de ter 6 livros publicados, mas esse aqui foi o pontapé inicial, um momento de loucura saudável, e ele participou comigo, dando a sua contribuição. E agora, muito me honra e alegra o meu coração, estando comigo aqui, abençoando a sua vida e fazendo a diferença. Gratidão a você que está conosco, nos acompanhando. E meu desejo é que o eterno Deus te abençoe muitíssimo, te surpreenda e te faça avançar e vencer. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.